Olá, amados telespectadores da programação na TV Ativa, mais uma vez adentramos ao teu lar, na tua casa, no teu trabalho, aonde quer que você esteja neste momento, até mesmo talvez no leito de hospital, para te trazer uma porção da Palavra de Deus. O único objetivo do programa é levar a Palavra de Deus para você e nós te convidamos, se você tiver uma Bíblia Sagrada na tua casa, que você pegue ela para poder meditar junto conosco nos trechos, tá bom? Meu nome é Zeca Santos e eu sou o pregador da Palavra de Deus. Com muito prazer, eu estou aqui com vocês para a gente dar uma olhada na Palavra de Deus e algumas coisas que podem nos confortar o nosso coração, alegrar a sua vida e dar esperanças à sua vida, ok? Eu vou fazer uma pergunta, eu não sei quais de vocês estão nos ouvindo aí, mas a pergunta é a seguinte: vocês que são casados, a pergunta é assim: você se lembra de quando você casou? Foi uma maravilha, né? Um lindo dia, marcou a vida, marca as nossas vidas, né?
Isso é um acontecimento na vida, um grande acontecimento na vida. O que eu gostaria de falar aqui hoje à noite, que eu quero falar hoje à noite, sobre os grandes acontecimentos da história, mas antes eu vou falar ainda da nossa vida, da minha e a sua. Alguns acontecimentos da nossa vida que marcou sua vida. Sei lá, nascimento de filhos, falei do casamento, né? Nascimento de filhos, ou às vezes até a morte de um ente querido. Isso também marca um acontecimento forte na vida, né? Ou pode ser qualquer outra coisa, às vezes um emprego novo, um primeiro emprego, essas coisas marcam a vida. Mas na história da humanidade, tem outros acontecimentos grandes, que eu estou falando de grandes acontecimentos que marcaram a história, e eu vou começar, por exemplo, do Brasil, né? Nós estamos em independência do Brasil, 7 de setembro, há quase 200 anos, independentes do poderio lá de Portugal, do Império. E em 7 de setembro de 1822 foi declarada a independência do Brasil. Esse é um acontecimento, por exemplo, grande brasileiro do nosso país. Mas quando você olha no mundo histórico, atrás, outras épocas, você vai trazer alguns acontecimentos que eu anotei aqui para a gente dar uma olhada. Por exemplo, em 1912 teve o naufrágio do grande navio Titanic. Quem não se lembra da era do Hitler, 1939, Holocausto, dizimou os 6 milhões de judeus. A Primeira e Segunda Guerra Mundial, a 1914, depois 1945, tivemos as guerras, né, as grandes guerras mundiais. A invenção da penicilina, que é o antibiótico, né, pelo Alexandre Fleming, de 1924, um negócio bom, né, marcou a história também. Chegada do homem à Lua, o Neil Armstrong foi o primeiro astronauta em 1969 que chegou à Lua, botou o pé lá. E a questão da internet, hoje todo mundo vive de internet, eu estou na internet aqui. Foi só criada e inventada em 1981, né, no século XIX. Mas assim, alguns anos, não muitos atrás, 1981 foi a invenção da internet. O primeiro celular que mudou a vida de todo mundo hoje, todo mundo tem celular. Mas o primeiro foi em 1983, a Motorola fez, e a gente chamamos-o agora, quando vê por alguma coisa do gênero, o tijolão, né? Era muito grande, enorme. Teve também a derrubada do Muro de Berlim, a questão política lá na Alemanha, em 1989, marcou o mundo, e o atentado terrorista das duas torres gêmeas lá nos Estados Unidos, Nova York, aquele terrorismo terrível que aconteceu lá. Mas esses são fatos históricos que eu e você conhecemos de noticiários, documentários, leituras de livros, filmes, né? E a Bíblia fala de alguns grandes acontecimentos que aí eu quero chegar onde eu quero a nossa mensagem de hoje, né? A própria palavra de Deus menciona alguns grandes acontecimentos. Vou falar o primeiro, a criação do universo. Deus criou o universo, criou todas as coisas e criou o homem, a mulher, criou os animais, água, mares, peixes, etc. Deus criou as coisas. Um dia teve um começo, quando Deus criou. Fato grande, um grande acontecimento da humanidade. Mas teve também um outro grande acontecimento, esse não muito mais alegre, né? Mas foi o dilúvio. O dilúvio foi uma destruição de toda a raça humana, exceto 8 pessoas. Só foram preservados 8 pessoas de uma família, a família de Noé, lá na Arca de Noé. Mas foi um grande acontecimento que até hoje os cientistas procuram estudar lá nos cânions, lá nos Estados Unidos, as camadas das rochas e ficam perturbados com aquelas camadas. Foi o dilúvio. O dilúvio marcou aquelas pedaços lá da rocha, né? Outro grande acontecimento que a Bíblia relata e dividiu a história da humanidade. O nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Filho é Jesus. Ele nasceu aqui, veio a esse mundo, nasceu como homem da Virgem Maria, lá em Belém. Ele nasceu. Esse acontecimento, tanto que dividiu o mundo de uma forma tão significante, que você vai concordar comigo, na história que se relata durante todo o período histórico, a gente fala antes de Cristo e depois de Cristo, não é verdade? Cristo está ali no centro da divisão da história da humanidade. Então, esse nascimento do Senhor Jesus Cristo, que é a sua primeira vinda a esse mundo,
que é um grande acontecimento bíblico que é relatado pela palavra de Deus. O segundo outro grande acontecimento bíblico, em seguida a esse, é a volta de Cristo. Eu vou explicar essa história, porque ele veio, mas ele foi para os céus. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas então um dia ele vai voltar, e eu quero focar nessa volta do Senhor Jesus Cristo. A vinda de Cristo novamente aqui para essa terra. Então, para chegar lá, vamos dizer assim, ele viveu, o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, há 2000 anos atrás. Ele foi para os céus há pouco mais de 2000 anos atrás. E ele veio, nasceu, cresceu, trouxe o seu ministério. E a razão da vinda de Cristo a esse mundo, o propósito, é salvar a humanidade. É salvar o homem pecador, levar de volta, conectar de volta a raça humana perdida, pecaminosa, de volta para Deus. Para isso, era necessário que ele viesse aqui, fosse como um de nós, sentisse as nossas dores, a nossa forma de ser. E por final, pregado na cruz, morto naquela cruz. 3 dias depois dessa morte, foi sepultado, foi para o sepulcro, colocaram ele no sepulcro e depois ele ressuscitou ao 3º dia da sua morte. E ele ressuscitou e foi visto por muitas pessoas, pelos discípulos, por gentes, até que chegou um belo dia que chegou o momento que ele terminaria a sua obra aqui na terra. E aí eu vou ler o texto para vocês, quando aconteceu o retorno do Senhor Jesus Cristo aos céus. Então ele veio, morreu, foi sepultado e ele ressuscitou. Mas aí lá em Atos capítulo 1, eu vou ler aqui para vocês, Atos capítulo 1 e versículo 9 a 11, vai dizer o dia que ele despede-se dos seus discípulos, dizendo assim, só um minuto. Foi Jesus elevado às alturas à vista deles que estavam ali, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram, varões galileus, da Galileia, né? Varões galileus, por que estáis olhando para essas alturas? Este Jesus que dentre vós subiu ao céu, virá do modo como vocês estão vendo ele subir. Isso foi dito pelos anjos, palavra de Deus trazida para nós em revelação, dizendo, olha, da forma que vocês estão vendo ele subir, um dia ele vai voltar. Outro texto que então o próprio Senhor Jesus Cristo falou, da ida dele para os céus e do retorno para a terra, a um determinado dia, João capítulo 14, diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fora assim eu vou-lo teria dito, pois fui preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde que eu estou, estejais vós também. Essa é a promessa que Jesus deu para os seus discípulos e que vale para nós hoje. Ele foi para os céus e disse, eu voltarei para buscar vocês, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Traduzindo rapidamente em palavras mais claras, o Senhor Jesus Cristo vai buscar aqueles que são seus um dia para levá-los para os céus. Você já deve ter ouvido bastante essa expressão, né? Ir para os céus, queremos ir para os céus, quero participar dos céus. É uma coisa que pelo menos passa na cabeça do ser humano de uma forma bastante positiva. Ele entende que é uma coisa boa ir para os céus. E é. Tanto é que Jesus foi para os céus e disse, eu voltarei e vos levarei para onde eu estou. Aonde? Nos céus. Para sempre, eternamente. Então note bem o nosso assunto de hoje. Grandes acontecimentos da história da humanidade. Um dia, Jesus voltará. Jesus voltará para levar a sua igreja. Ele voltará para levar aquelas pessoas que fizeram por merecer ir. Você fala, merecer? Então acho que eu estou nessa, né? Então eu estou incluído. Deixa eu explicar aqui o que eu quis dizer, fazer por merecer, e já vou dizer já. Eles creram em Jesus Cristo pela fé, só. Isso que é participar desse grande evento da ida de volta para os céus com o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele leva a gente para lá, a igreja, assim a gente chama a igreja. Quem participa, quando eu falo igreja, pode ser que passe na sua cabeça às vezes uma dúvida que é,
Eu vejo tantas igrejas por aí, milhares, eu não sei se não são milhões no mundo, né, de denominações e nomes de igreja. E você vai falar, então as igrejas todas serão reunidas e... Não, eu estou me referindo ao termo bíblico da igreja, que são aqueles que pela fé verdadeiramente creram em Cristo e Jesus o salvou pelo seu sangue. Se é você, você faz parte da igreja. Seja qual denominação, seja qual lugar que você está, você faz parte dessa igreja universal do Senhor Jesus Cristo. Eu chamo de a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Imagina nesse mundo todo, gente aqui, ali, acolá, no Japão, Estados Unidos, Brasil, Amazonas, enfim, aonde tiver. Pessoas ali que creram fielmente, verdadeiramente no nome de Jesus Cristo, porque entenderam que são pecadores e precisam de um Salvador. É isso que é a fé que a gente coloca em Jesus Cristo. Reconheço que sou pecador porque a Bíblia diz. Todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Todos, não tem nenhum fora. Quando eu olho para isso e olho para Jesus e crendo nisso pela fé, Senhor, eu não posso fazer nada para me salvar. Eu não posso fazer nada para ir para os céus. Eu não consigo. Eu tenho fé que o Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz, pagou a minha conta. Quando eu creio nisso pela fé, você está incluído na igreja. Você está admitido por Deus, justificado pelo sangue de Jesus Cristo. É assim que se justifica pecado, pelo sangue de Jesus Cristo. Eu não posso fazer, outros irmãos não podem fazer, pastor, reverendo, mas Jesus Cristo justifica diante de Deus, diante da justiça de Deus, o seu pecado. Essa volta de Cristo, ela foi relatada também no outro texto, e eu vou só comentar com vocês, eu acho que nem vou fazer a leitura, mas está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, na Bíblia, né? 1 Tessalonicenses 4, de 13 até o versículo 18, e ele dá alguns detalhes desse acontecimento que vai haver com relação a Jesus vindo dos céus e a igreja aqui na terra vai ter um acontecimento. Eu vou dar um nome já para vocês, como a gente conhece muito corriqueiramente entre nós que estudamos a Bíblia. Arrebatamento. Você fala, nossa, eu nunca ouvi essa palavra. Ela nem aparece na Bíblia, na verdade. O termo arrebatamento significa, você já viu aqueles ímã, que você pega aquele pedacinho de ímã e tem uns pedacinhos de metal aqui embaixo, de parafusinhos pequenininhos, você põe o ímã e os parafusinhos sobem no ímã, né? É atraído, né? O ímã atrai os parafusos, eles sobem para o ímã. É daí que vem a palavra, quando foi descrito esse texto, por isso que a gente chama de arrebatamento. Jesus vem até as nuvens do céu e arrebata, sobem os crentes da igreja para com o Senhor. Isso é um arrebatamento, ao encontro do Senhor. Agora tem alguns detalhes que eu queria chamar a atenção. Nesse texto que a gente lê, ele fala assim que os vivos e os que dormem. 2 tipos de pessoas estarão presentes nesse acontecimento aquele dia. Os que estarão vivos e os que estão dormindo mortos, já morreram, mas são crentes em Cristo, se salvaram. Essas pessoas serão ressuscitadas, terão corpos glorificados, e aqueles que estiverem vivos naquele dia terão corpos glorificados também, e todos subirão e encontrarão o Senhor Jesus Cristo nos ares. Outro detalhe, Jesus não vem até a terra, ele vem até as nuvens, nos ares, e aí nós vamos encontrar com ele nos ares, dali vamos para os céus. Outro ponto importante, nós não sabemos a data que isso vai acontecer. Esse é um acontecimento que nós não sabemos. Chama-se iminência. Essa palavra iminência quer dizer, temos que aguardar sem saber a data. E aí tem um versículo na Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 13, que fala assim, a bendita esperança, esse momento. Cada um de nós, e aí eu estou falando com alguns de nossos irmãos aí que estão nos assistindo, é a nossa esperança. Nós vivemos nessa esperança, nessa bendita esperança, que é a vinda de Cristo para nos buscar. Nós vivemos a cada dia. E aqui vai o meu comentário, recomendação para você, meu irmão, que vive talvez a vida um pouco angustiada, as pressões do mundo difícil em que nós vivemos. Não fica triste não, viva a bendita esperança da volta do Senhor Jesus Cristo e nós estaremos para sempre com Ele. Viva com isso todo dia. Elimine os seus problemas, seus estresses, lembrando, eu pertenço a Cristo, Ele me salvou. E eu estou vivendo essa esperança diante do Senhor, essa bendita esperança. Então, para concluir, eu diria o seguinte, não são todos que vão para esse grupo que será levado para o céu. Tá? Somente aqueles que aqui em vida
creram no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e agora participam dessa igreja que será levada, arrebatada para junto do Senhor nos ares e para os céus. E nós estaremos, diz a palavra de Deus, para sempre com o Senhor. Hoje, se você entendeu, ouviu essa voz de Deus, que é necessário cuidar da sua vida espiritual enquanto não tem esse acontecimento, porque senão será tarde demais, a palavra de Deus fala assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Então, se você que não tem esse contato ainda com o Senhor Jesus Cristo, não creu nele, não é salvo ainda, não faz parte dessa igreja, desse grupo que será arrebatado, eu conclamo para que você pense nisso hoje. Creia em Jesus Cristo hoje. Porque todos nós somos pecadores, você também é pecador, estamos condenados para sempre, separados de Deus, mas Jesus Cristo veio para fazer essa união conosco e nos levar para o céu. Então está aqui a minha última palavra, que é grande acontecimento por vir, porém isso é uma grande notícia para você. Participe desse grande acontecimento, crendo no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Amém. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso
sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim, e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, oh. Sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac, deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim, e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, Conselho de Deus. O conselho de Deus para você hoje, eu selecionei aqui um verso maravilhoso para a gente considerar. 1 Coríntios 15 e 19, ele diz assim, presta atenção, meu irmão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita só isso aqui, somos mais infelizes de todos os homens. Esse contexto com que foi escrito esse versículo aqui, estava falando da ressurreição. E nós vivemos nossas vidas como cristãos, como crentes em Cristo, nessa esperança de um dia estarmos com o Senhor para sempre. Ele está dizendo assim, quando você vive ao seu lado, no seu dia a dia da vida, muito corrido, pressão, trabalho, dificuldades, doenças, lembra, tudo isso vai passar. Isso não é o tudo. Então, lembra desse versículo. A nossa esperança não são nessas coisas. Muito mais profundo, muito mais alto, nos céus. Guarde isso com você. Nossa esperança não depende só dessa vida. É na vida eterna, futura. Viva em alegria com o Senhor. Louve, bendiga o nome do Senhor para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, nós agradecemos-te porque o Senhor revelou na sua palavra os propósitos que o Senhor tem para cada uma das nossas vidas. Pai, eu quero orar agora diante do Senhor para essa pessoa que está ouvindo-nos aí, essa mensagem na TV Ativa, que o Senhor esteja colocando no seu coração a necessidade de ter um encontro com o Senhor, e que eles possam entender isso, que Teu Espírito Santo ajude eles a entender essa necessidade e a maravilhosa bênção da graça Tua, Senhor, de salvar as pessoas, dar a eles alegria, dar a eles bênçãos. Oramos por eles, oramos por todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo, nas suas igrejas, nos seus trabalhos, nos seus ministérios, que o esteja abençoando a cada um deles, Senhor, que estão trabalhando arduamente em prol do Teu Evangelho, que Tu estejas com eles, dá a eles força, recursos necessários para essa obra. E aqui, Senhor, nós queremos Te agradecer mais uma vez pela salvação que tivemos em Jesus Cristo. Que o Seu nome seja honrado, adorado, glorificado por nós hoje e para sempre. Amém.